Jesus, sim, nós cremos, nós declaramos, Pai, que nós cremos em Jesus, Deus Todo-Poderoso. O nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, nós rendemos tudo que temos, nosso corpo, a Ti, e nós declaramos que cremos na obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque ali o Senhor entregou a sua vida, o Senhor doou tudo que o Senhor tinha, o Senhor preparou um novo e vivo caminho ao se entregar naquela cruz e ao receber sobre si todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si toda a iniquidade da humanidade, levou sobre si toda a enfermidade da humanidade. E, Pai, nós usufruímos, nós desfrutamos daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Pai, hoje, na Tua presença, diante do Senhor aqui, como corpo, como uma parte do corpo de Cristo reunido sobre a face da terra, nós declaramos que recebemos tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. É a nossa herança, é o nosso direito, é um direito que nós temos como filhos de Deus, herdeiros de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós vamos ver a manifestação da Tua cura, da libertação, do poder do Espírito Santo se movendo em nossas vidas e sobre nós. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor enviou o Santo Espírito de Deus para estar em nós, operar em nós, atuar em nós. E neste momento eu declaro que o Espírito Santo está aqui. A presença dele é viva, é real. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade de se mover no nosso meio, de se mover em nós, de se mover aonde nós estamos. E que o Senhor possa tocar nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno de sofisma na mente, na alma, que pode estar tentando bloquear o entendimento, fechar os ouvidos das pessoas que estão aqui ou aqueles que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus, Satanás, você não tem direito de reter aquilo que as pessoas vão receber da parte da palavra de Deus no seu espírito. E em nome de Jesus eu ordeno a você, solte agora cada uma das pessoas que está aqui. Solte em nome de Jesus tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que possa estar obstruindo a presença e o poder de Deus na vida desses amados aqui. Qualquer preocupação, qualquer tensão, qualquer medo, qualquer temor, caia por terra agora. E em nome de Jesus Cristo, a manifestação do Teu Santo Espírito é livre. O Senhor é livre para tocar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como já foi dito aqui pela Ashley, você é muito bem-vindo a esta celebração. Quero pedir a gentileza, se você puder se assentar, puder aí ficar à vontade. Sinta-se em casa, você está na casa do Pai. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem simples aqui. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Primeira vez que você vem num culto aqui. Faça um sinal aí com a sua mão, por gentileza. Ninguém? Todos já estiveram aqui? Bênção, muito bom, muito legal. Espero que vocês estejam bem, estejam se sentindo em casa. Eu quero compartilhar um pensamento aqui com vocês e quero ser bastante objetivo e breve, um pensamento bem simples. Quero ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, uma história que provavelmente todos vocês conhecem, mas eu quero destacar um princípiozinho dela aqui, um princípio específico dela, bem simples, assim, bem objetivo, e você vai ver que é bem tranquilo de você compreender, mas que é uma verdade que precisa estar destacada nas nossas vidas. Então, Lucas 17, eu quero ler do verso de número 11 até o 19. O texto diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Até aqui, como eu falei, é um texto que você já ouviu. Com certeza você já deve ter ouvido algumas mensagens a respeito desse texto, mas eu quero tirar aqui um princípio. Primeiro aspecto que eu quero que você olhe comigo: Jesus passava numa região ali de fronteira entre a Samaria e a Galileia. Né? É o que o texto diz aqui, entre a Samaria e Galileia. Samaritanos, né? A Samaria, para você se contextualizar aí, eram pessoas que no passado eles eram judeus, mas eles misturaram o seu comportamento religioso com deuses que os judeus chamavam de pagãos, com deuses estrangeiros. Então ali habitavam descendentes de judeus, né? Era uma região que foi habitada por Jacó, pelos patriarcas judeus, dos judeus hebreus, né? Mas era uma região que houve uma mistura, uma confusão, e nem todas as pessoas que habitavam ali criam somente no Deus vivo, como os judeus da parte sul, ali da parte mais baixa, né, próximo de Jerusalém, ou de outras regiões, de Belém, por exemplo, ou da própria Galileia, de Nazaré, de outras cidades, criam. Os samaritanos eram misturados, vamos dizer assim. E os judeus mais radicais, os judeus mais conservadores, os judeus mais religiosos, eles olhavam para Samaria como sendo um lugar pagão, um lugar onde Deus não se manifestava, onde Deus não tinha parte com aqueles homens. Tanto que, quando Jesus, ali no Evangelho de João, capítulo 4, se eu não estou enganado, ele vai para Samaria, na cidade de Sicar, e ele conversa com uma mulher ali num poço próximo, né, um poço de Jacó, próximo a Sicar. Os próprios discípulos acham aquilo muito estranho, porque um judeu não conversaria com um samaritano desnecessariamente. Um judeu nunca conversaria com uma mulher samaritana. Mas Jesus sempre estava transitando aí nesse pedaço, nessa região, e o texto diz que ele passava entre a Samaria e a Galileia. Provavelmente naquela estrada, naquela região, tinha um lugar retirado onde os leprosos ficavam. A lepra era uma doença contagiosa e não podia existir contato físico entre uma pessoa com diagnóstico ou com a manifestação da lepra e uma pessoa sadia, normal. Por isso que os leprosos aqui nesse texto, o texto no verso 13 diz que eles ficaram de longe e gritaram. Na verdade, um leproso, quando ele andava num lugar onde tinham outras pessoas, ele tinha que gritar que ele era leproso. E as pessoas iam naturalmente se afastando, se retirando, para que ele pudesse passar e ninguém tocasse nele sob o risco de talvez se contaminar com a doença. Então isso era uma lei, era uma obrigação. Se eles não fizessem isso, eles poderiam ser apedrejados até a morte. Então 10 leprosos, eles conviviam entre si, porque entre eles poderiam estar próximos. Eles veem Jesus, eles sabem quem Jesus é. Eles então decidem gritar e clamar por compaixão, pedir por uma ajuda para que Jesus possa então curá-los ou se compadecer deles e ter uma ação, uma atitude de cura sobre eles. E é o que o verso 13 nos diz, né? Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E aí Jesus trouxe um modelo, uma forma de curá-los que é muito interessante. E é sobre isso que eu quero que você entenda, que você aprenda hoje, que você creia hoje, que você entenda como Jesus agiu. Jesus simplesmente ele deu uma ordem para aqueles homens. Ele falou: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Jesus ele manifestou o poder de Deus de várias maneiras diferentes. Teve um cego que ele cuspiu no chão, fez uma lama com a saliva e a poeira e pôs aquele lodo nos olhos. Teve uma pessoa, né, uma mulher que tocou na orla, na borda, na asa ali, né, na lateral do vestido dele, da roupa que ele usava, e ficou curada de uma hemorragia. Teve momentos em que ele estava se dirigindo para a casa de uma pessoa
E essa pessoa fala: olha, mestre, não precisa o senhor ir lá. Dê uma voz de comando aqui e minha filha, o meu servo, não lembro exatamente ali, vai ser curado. Então, Jesus ele expressou a cura de muitas maneiras diferentes. E aqui, de uma forma totalmente diferente, ele não falou nada para aqueles homens. Ele não gritou, ele não sapateou, ele não orou em línguas, ele não cuspiu, ele não impôs as mãos, ele não fez nada disso. Ele simplesmente falou para eles: apresentem-se aos sacerdotes. No livro de Levítico, capítulo de número 14, se eu não estou enganado, Levíticos 14, capítulo todo ali, de 1 até o 30 e pouquinhos, você vai encontrar a descrição da lei de quando um leproso era curado, existia um ritual que ele deveria obrigatoriamente cumprir, se apresentar ao sacerdote, o sacerdote deveria confirmar, comprovar que ele estava curado, e aí então ele recebia o direito de ser reinserido na sociedade. Se o leproso não se apresentasse ao sacerdote, ele poderia gritar para todo mundo que ele estava bom, que ele tinha sarado, que ele estava curado, mas ele não poderia conviver em sociedade. E aí Jesus não faz absolutamente nada, simplesmente fala: vão e apresentem-se ao sacerdote. Tem uma outra versão que diz assim, deixa eu ler aqui, verso de número 14: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E o que eu quero que você se concentre aqui é na palavra vão, ou na palavra ide, dependendo da versão que você está lendo aí na sua Bíblia, em Lucas 17. Quando Jesus fala ide, ele está dizendo assim: existe um caminho que você deve trilhar, um lugar por onde você deve ir. A palavra ide, no original, aqui no texto grego, do texto que a Bíblia foi escrita, ela significa, é a palavra poreuomai. E ela tem como significado tornar-se adepto, estar adepto a alguém. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vou seguir o mesmo caminho que essa pessoa está seguindo. E ele continua aqui, no dicionário de grego, ele diz o seguinte, que essa palavra ela tinha um sentido de expressar o seguinte: achar o caminho. E aí você já deve estar na sua cabeça raciocinando juntamente comigo. Jesus estava dizendo para aqueles homens: existe um caminho que vocês devem seguir. E aí nós lembramos que Jesus fala a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele mostrou para aqueles 10 homens que se eles estivessem no caminho, eles alcançariam cura, libertação, transformação do seu físico, da sua condição na sociedade. Se eles estivessem no caminho, eles seriam reinseridos, aceitos pela sociedade. A cura está manifestada quando nós estamos no caminho. Quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando Jesus usa essa expressão e ele fala assim: vão, ele estava dizendo para aqueles homens: existe um caminho, siga esse caminho. Se apresente lá para o sacerdote, mas siga esse caminho. Nesse caminho você tem cura. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Não existe como você alcançar nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de transformação na sua vida, nenhum tipo de manifestação de cura ou de mudança no seu ambiente, se não for em Jesus Cristo. Não existe outra forma. Apenas em Cristo Jesus. Quando Jesus fala para esses homens: vão, ele estava dizendo: existe um caminho. Ele não disse assim: talvez você pode ir por aquele dali, talvez por aquele outro. Essa semana, numa viagem que nós fizemos com alguns irmãos, nós vimos uma divergência no caminho, no GPS. Alguns usaram o GPS e o GPS indicou um caminho diferente. Alguns não usaram o GPS e seguiram por um caminho 50 quilômetros mais curto. Estar no caminho não é você ter muitas opções. Estar no caminho é ter apenas uma alternativa.
Estar no caminho é ter apenas uma alternativa. Meu irmão, só existe um caminho, Jesus Cristo. Não pense em nenhuma outra possibilidade, não pense em nenhuma outra alternativa. Jesus é quem pode transformar a minha e a sua vida. E aí é curioso que o texto diz assim: aconteceu que indo eles, o final do verso 14, foram purificados. A palavra indo ali é totalmente diferente da palavra que Jesus fala vão. É outra palavra. E o indo quer dizer que eles saíram. Eles estavam diante de Jesus, próximos, não tão perto, porque o texto diz que eles gritaram para Jesus ouvir. E Jesus fala: olha, vão, se apresentem ao sacerdote. Ao dizer isso, Jesus estava, assim, no sentido do vão ali sigam o meu caminho, sigam o caminho que sou eu, e se apresentem ao sacerdote. E aí o texto diz que eles foram curados enquanto eles andavam, enquanto eles estavam indo, eles foram purificados. Meu irmão, nós precisamos entender o seguinte: Deus, ele não usa uma maneira, Hoje à tarde nós tivemos uma reunião aqui, eu quero citar uma expressão que o Léo usou aqui com os amados que estavam conosco. Não tente colocar Deus ou a manifestação de Deus dentro de uma caixa. Não tente encaixotar Deus. Não tente achar que se você teve uma experiência e Deus falou com você de uma determinada forma ou agiu na sua vida de uma determinada forma, não acho que vai ter que ser sempre daquele jeito. Essa semana, no retiro da agenda ali, o pastor Pio contou uma história, o pastor de uma pessoa, que ao orar por outra pessoa, por uma situação de cura, uma pessoa procurou o pastor e falou: olha, tem uma familiar, uma pessoa na minha família que sofre com uma doença, com uma enfermidade, tem muitos problemas e tal. E aí, naquele momento, houve uma direção, não de orar, não de fazer algo, mas de pegar um lenço, de pegar um tecido, de pegar um pano e dizer: olha, ponha isso lá no travesseiro, embaixo do travesseiro dessa pessoa. E aí, a pessoa que estava pedindo a oração fez, obedeceu, colocou lá o lenço, passou um certo tempo e essa pessoa encontrou o pastor e falou: olha, quero testemunhar, fulano, não lembro quem era lá o familiar, foi curado, deu certo, funcionou. Se fosse eu, o pastor que pôs o lenço na mão da mulher, eu já ia ligar para uma fábrica e dizer: olha, produz uma caixa de lenço aí para mim, porque eu vou começar a distribuir lenço para um monte de gente ser curada. Deus não funciona desse jeito. As coisas não são assim: tem que ser desse jeito, ou se desse jeito deu certo, eu tenho que fazer. Mas o que eu estou dizendo para você, meu irmão, às vezes você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, e você precisa crer nela. E enquanto você segue a sua vida, as coisas vão acontecer. Não dá para a gente pensar assim: Deus me deu uma palavra, então agora eu quero esperar que tudo se concretize, que tudo se realize, que tudo se transforme, daí eu vou dar os próximos passos. A vida cristã não é assim. Nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Quando nós vivemos por fé e não pelo que vemos, Jesus fala: vão. Se você está no caminho, continue andando. No caso ali, ele fala: se apresente ao sacerdote. E o poder de Jesus vai transformar a vida deles. Foi o que aconteceu aqui. Eles caminharam, avançaram e foram purificados. E aí o texto no verso 15 demonstra uma estatística muito triste, 10% apenas reconheceram e retornaram para agradecer. O texto diz: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Jesus aqui dá uma ênfase, ele está contando essa história. Não contando, a história aconteceu. Mas eles estavam vendo, os judeus estavam vendo. E Jesus destaca, fala: olha, apenas o estrangeiro reconheceu que o poder da cura partiu do caminho. O poder da cura partiu de Jesus. E aí esse samaritano, que era um estrangeiro para eles, era uma pessoa inaceitável, uma pessoa discriminada, ele volta e ele agradece a Jesus. E então Jesus pergunta: não eram 10 os que foram curados? E aí Jesus confirma com essa pergunta que todos foram curados. Todos eles receberam a cura.
mas apenas um reconheceu. E aí aquele que reconheceu o senhorio de Jesus, reconheceu o poder de Jesus, apenas ele alcançou salvação. Porque o texto diz no verso de número 19, Jesus disse, né? Levante-se e vá, a sua fé salvou você. E a palavra salvação aqui não é a palavra cura, não é a palavra saúde, não é a palavra libertação. A palavra salvação aqui é sozo. E ela é uma palavra muito ampla, e ela significa estar livre, estar resgatado de qualquer perigo ou destruição, e estar além de uma enfermidade, estar curado, restaurado na sua saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar alguém. A palavra sozo significa livrar de qualquer penalidade, livrar do julgamento messiânico e livrar dos males que podem, de alguma forma, dificultar o livramento e a salvação em Cristo. Meu irmão, sozo significa tudo isso. Significa uma cura na sua alma, uma cura no seu corpo. Significa a libertação e o renascimento do seu espírito. Você ter comunhão com Deus, você ter paz no seu coração. Salvação, da palavra sozo, significa que você recebe o todo que Deus tem em Cristo Jesus para você. E você acessa isso, você tem esse direito. Então, Jesus, ele faz uma distinção entre aquele leproso, ou ex-leproso, samaritano e os outros 9. Ele fala, olha, todos alcançaram cura, mas um alcançou salvação. E aí, entre eu e você aqui apenas, eu preferiria ter alcançado salvação do que a cura. Porque a doença, ela terminaria um dia, quando aquelas pessoas, né, algum tempo depois, esses 10 homens faleceram. Eles não estão andando aí 2000 anos depois, né? Se eles estivessem andando por aí 2000 anos depois, nós íamos estar fugindo deles. Mas eles morreram. E aqueles 9 foram para onde? Entende o que eu quero te dizer? Alcançar salvação é mais importante do que alcançar a cura. Mas Jesus, ele não fica obrigado, ele não fica devedor de ninguém. E quando aquele leproso que foi curado voltou para agradecê-lo, ele ampliou, ele repassou para ele algo mais extraordinário, a possibilidade de ser salvo. E Jesus diz, a sua fé te salvou. Você não só foi curado, transformado, liberto, você tem o direito agora de ser reinserido na sociedade, porque o sacerdote te examinou e viu que você estava limpo, purificado, mas você vai passar a eternidade comigo. Você entende a amplitude desse gesto que o samaritano teve, ou o leproso, o ex-leproso samaritano teve? A lepra aqui, muitas vezes, especialmente ali nessa época de Jesus, no Antigo Testamento e na época de Jesus, ela era considerada um sinal de pecado. As pessoas que eram leprosas, elas eram tidas como grandes pecadores. Isso a religião coincidia isso, né? Ela juntava esses temas. Quando Jesus purifica esse homem, ele representa que ele não só limpou a saúde física dele, o corpo físico, mas limpou a sua alma dos pecados. Ele purificou essa pessoa e ele trouxe saúde e vida sobre ele. Se você deseja saúde e vida sobre você, saúde e transformação, eu não sei se existe talvez uma área na sua vida que precise passar por um processo de limpeza, de purificação, de transformação. Talvez no seu físico, na sua saúde física, nos seus órgãos, no seu corpo, talvez na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas vontades, talvez de alguma maneira algo que está afligindo o seu coração ou uma preocupação. Isso pode ser resolvido com a salvação em Cristo Jesus. E eu estou dizendo isso aqui não para que você, agora preciso fazer com que todos vocês aceitem a Jesus. Não, não é isso. Estou dizendo que ao compreender o poder e a manifestação de Cristo Jesus na cruz do Calvário sobre a sua vida, você tem acesso a tudo isso. Apenas em Cristo Jesus. Eu finalizo aqui destacando para você que é apenas em Jesus Cristo que você tem essa salvação. É apenas em Jesus Cristo que você tem a cura.
Aquele leproso compreendeu isso completamente. Ele entendeu que existia um caminho e ele foi curado por trilhar este caminho. Mais 9 foram curados, mas ele reconheceu que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele não ficou apenas andando no caminho, ele andou na verdade e na vida. E ao voltar e agradecer a Jesus, Jesus fala, não tem como entregar a você apenas a restauração física. Você está alcançando salvação, libertação completa, uma vida plena, uma vida saudável, uma vida abundante, uma vida boa para ser vivida. É isso que Jesus tem para nos dar, desde que nós tenhamos a compreensão correta de que Ele pode nos curar, Ele é o único que pode nos curar, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é nele que nós temos abundância e vida abundante, né? Vida abundante e todo o benefício conquistado na cruz do Calvário. Nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Não existe outra forma de você se justificar, não existe outra forma de você santificar a sua vida. Ele vai purificar você. Então eu sugiro, né, que você entenda, compreenda, aceite, creia nisso. Antes de eu começar a ministrar aqui, nós estávamos cantando Creio em Jesus. Declare isso faça isso como uma declaração de fé verdadeira, real. Crer em Jesus. Como o leproso, ele entendeu que Jesus Cristo era o caminho. E ele agradeceu a Jesus por aquilo que aconteceu. E ao ser grato a Jesus, ele alcançou salvação, alegria, abundância e todas as outras coisas que ele precisava na vida dele. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Quero orar. Antes de nós orarmos, vou pedir aqui para o Guilherme, para a Aline, para nós cantarmos um louvor, declararmos a gratidão dos nossos corações a Deus. E após esse louvor, eu quero investir uns instantes aqui orando. Quero orar pelos pedidos e propósitos que foram colocados aqui no vaso desse vidro. E quero também orar aí pelas vidas de vocês. Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor Jesus pela graça e favor dele sobre nós. Graça flui como um rio, inunda o céu. Fonte do céu, teu amor enche o meu viver. Te agradeço, Jesus Cristo, meu Salvador. Minha vida, um vaso teu Senhor. Tudo eu te entrego, eu venho aqui chego, te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu Salvador, te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu Salvador. Te agradecemos, Jesus. Aleluia.
renasci, meus olhos abri, te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração, selaste o perdão, te amo, Deus, te amo, Deus, em ti renasci, meus olhos abri, te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração, selaste o perdão, te amo, Deus, te amo, Deus. Meus olhos abri, te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração, selaste o perdão, te amo, Deus, te amo, Deus, em ti renasci, meus olhos abri, te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração, selaste o perdão, te amo, Deus, te amo, Deus. Te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador, te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador. A você, se existe alguma situação, existe alguma área na sua vida que você gostaria ou que você precisa de uma intervenção de Deus, talvez em algum aspecto do seu comportamento, das suas atitudes, talvez algum aspecto da sua saúde física, talvez algo na sua mente, nas suas emoções. Eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente, nós queremos orar com você. Se existe qualquer circunstância em que haja uma necessidade, eu declaro que você é livre, que você está liberta para vir aqui à frente, para nós orarmos com você. Não existe nenhum espírito maligno que possa reter você, ou que possa tentar te segurar aí, porque você está num ambiente preservado, cuidado, guardado pelo Espírito Santo de Deus. E nós declaramos que há liberdade neste lugar. Então, em nome de Jesus, se você deseja receber uma oração, deseja que algo seja transformado na sua mente, no seu coração, no seu físico, no seu corpo, venha até aqui à frente e nós queremos orar por você. Queremos liberar uma palavra de cura, de libertação, de transformação, de mudança. Talvez até seja alguém específico, alguém que não é você diretamente, mas talvez alguém da sua família. Venha até aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida, orar por você e declarar uma palavra de vida, de salvação, de cura, de libertação. Antes, eu quero fazer uma oração aqui pelos pedidos. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Pai, nós queremos declarar cada propósito, cada expressão, cada palavra colocada nesses papéis. Eu quero declarar que isso irá se cumprir verdadeiramente, Pai. Tudo aquilo que está alinhado com a vontade do Pai, tudo aquilo que foi colocado aqui está alinhado com a palavra de Deus, nós liberamos agora.
nós declaramos isso está liberado. Pai, se existem nomes aqui que precisam alcançar salvação, nós declaramos essas pessoas livres e libertas para encontrarem com Jesus Cristo. Satanás, você não tem mais direito de tapar os ouvidos, os olhos, de ofuscar a mente. E em nome de Jesus eu ordeno agora, solte essas pessoas. Pai, talvez tenham pedidos colocados aqui que são relacionados a um trabalho, há uma necessidade de trabalhar, há uma necessidade de ter um aumento de salário, de ter um aumento numa função, num cargo. Em nome de Jesus eu declaro isso liberado agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Satanás, solte qualquer coisa que você esteja retendo de bens materiais da tua igreja, da tua casa, do povo de Deus, da casa de Deus, do povo, dos filhos de Deus. Satanás, solte em nome de Jesus. Você não tem direito de reter aquilo que não te pertence. Você não tem direito de reter. Os filhos de Deus vão receber aquilo que o Senhor determinou para eles e você vai soltar agora em nome de Jesus. Como já foi orado aqui, os anjos do Senhor recolhem essas coisas agora e trazem até os filhos de Deus. Pai, com certeza aqui foram colocados nesses papéis alguns sonhos, como imóveis, carros, talvez, alguns desejos de coisas materiais. E nós ordenamos que isso esteja liberado agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem direito de reter, como já dissemos. E os anjos do Senhor irão trazer e entregar nas mãos dos filhos de Deus, aqueles que têm o direito, a herança em Abraão, de receber todo o bem material, tudo aquilo que é para a nossa abundância, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos liberados todos os desejos que estão aqui escritos e alinhados com a Tua palavra, com a Tua vontade, no nome de Jesus. Agora nós queremos orar aqui. André, você pode orar com ela? Vamos louvar ao Senhor enquanto isso, pode ser? Esteja aí em adoração, em louvor, enquanto a Andréia ministra ali. Sou dos céus, Santo é o teu nome, teu reino buscamos, seja feita a tua vontade, na terra como os céus, teu reino é na terra como os céus, teu reino chegou. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Reino é na terra como é no céu. Teu reino chegou, teu reino chegou, teu reino chegou.
você. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, sempre amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, para sempre amém. Pois teu é o reino, é o poder e tua é a glória, para sempre amém. Pois teu é o reino, é o poder e tua é a glória, para sempre amém. Terminarmos esse momento aqui, eu quero chamar aqui à frente, e eu gostaria de pedir para o Léo, para o Mauro, a André, a Gisele orarem, todas as pessoas que têm menos de 25 anos e são solteiras. E eu gostaria de que nós investíssemos um tempo orando por eles, liberando o poder de Deus sobre a vida deles, liberando os dons do Espírito sobre eles, liberando a manifestação do poder de Deus sobre a vida deles. Pai, eu já orando aqui, né? São pessoas que têm um potencial, uma força, uma capacidade, um vigor, e o Espírito Santo vai enchê-los e vai enviá-los, vai fazer com que eles toquem em lugares que nós não vamos alcançar, que eu, em função de muitas coisas, da idade, do trabalho, de compromisso, nós não vamos chegar. Mas eles têm uma possibilidade muito diferente daquilo que nós temos. Eles têm um potencial. O potencial é uma força, é um poder, é uma capacidade que está latente, ela não está operante. E o potencial está em vocês. Existe um dunamis. Quando o texto de Atos fala, que em Atos 1:8, né, diz ali que desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus viria sobre eles. A palavra ali, poder, é dunamis. É uma dinamite. Existe um potencial de uma dinamite dentro de vocês. Não para explodir e destruir algo, mas para explodir e transformar uma circunstância, uma situação. E aí nós, enquanto pastores, enquanto autoridade espiritual estabelecida sobre esta casa, sobre este lugar, nós temos o compromisso, a obrigação, a responsabilidade de impormos as mãos sobre vocês e liberarmos isso sobre vocês. E declararmos que vocês têm essa força em vocês, que a capacidade de Deus está sobre vocês. E Ele quer alavancar, Deus quer fazer vocês ascenderem, levantarem, se dispuserem, se levantarem e resplandecerem. É o texto que nós estamos divulgando aí, estamos trabalhando esse ano, o texto de Isaías 60, verso 1. Levante-se, resplandeça. Para resplandecer precisa de luz. A luz vem do poder do Espírito Santo sobre vocês. E eu sinto que nós precisamos fazer isso. Orar e impor as mãos sobre vocês e liberar isso sobre vocês. Então, fique aí em espírito de oração. Vocês deixem o Espírito Santo usar vocês. Abram os seus lábios. Se você quiser só impor as mãos, ou só orar, ou declarar algo, deixe o Espírito Santo usar você de uma maneira livre, com liberdade. Amém? Se você quiser impor as mãos, ungir com óleo, fique à vontade para ministrar e orar. Sinta-se na liberdade do Espírito. Nós queremos ainda orar. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero, diante da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor, da manifestação do Teu Santo Espírito neste lugar, nós queremos repreender todo espírito maligno, toda manifestação maligna, todo intento maligno contra a vida das pessoas que estão aqui, contra a vida daqueles que estão nos assistindo remotamente pela internet. Eu declaro que não existe poder das trevas que possa retirar ou se mover contra as nossas vidas. Qualquer arma forjada
pelo inimigo contra nós está frustrado agora. E em nome de Jesus, especialmente, eu declaro você, espírito maligno, que intenta colocar um desejo de morte, um desejo de destruição, um desejo de perda, você está destruído, amarrado agora, e retire-se daqui. Eu ordeno que você seja retirado. Os anjos do Senhor levarão você para o abismo, para o lugar onde está destinado para Satanás e seus demônios. E em nome de Jesus, eu repreendo todo tipo de intenção maligna de autodestruição, de automutilação, de se cortar, de destruir o próprio corpo. Em nome de Jesus, vocês não têm direito de agir sobre a vida dessas pessoas, de cada um de nós que está aqui. E em nome de Jesus, nós declaramos que somos livres, somos libertos. Satanás, você perdeu, você está frustrado, você está derrotado, e você não tem direito de atuar sobre este lugar. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor possam guardar aqueles nossos amados que não estão aqui no nosso meio agora, e o Senhor possa nos cuidar e guardar as nossas vidas no trajeto para as nossas casas. E em nome de Jesus, nós somos livres e libertos, alegres por sermos justificados em Cristo Jesus, e porque o sangue do Cordeiro nos purificou, nos santificou e nos libertou. Somos um em Cristo Jesus. Vamos celebrar e adorar a Ele. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração.